Então, a correção aí das 25 questões. A primeira aqui das contas penicilinas. O que vocês acham que vocês marcaram aqui? B. Adição de inibidores da beta-lactamase, como ácido flavônico, o sulbactam e tasobactam pode proteger determinadas penicilinas. É isso mesmo, essa é certa. É a B. Quanto às outras, ó, A. As penicilinas devem ser feitas por meio da inibição da síntese proteica. Está errado, porque as penicilinas vão atuar na parede da bactéria. Alguém lembra o nome da enzima? Transpeptidase. Perfeito. Por isso ela está errada. E elas, ó, não são obviamente resistentes a beta-lactamases. Todas as penicilinas sintéticas, fora as que são resistentes, como a oxacilina, não, a beta-lactamase inibe, né? A beta-lactamase é uma enzima que quebra o anel beta-lactâmico, quebra o fármaco, antibiótico. Daí, para isso, tem a contrametida, que é os inibidores da beta-lactamase, que impedem a síntese dessa enzima. E daí pode tomar, por exemplo, amoxicilina e clavulanato, que é o inibidor da beta-lactamase. Daí a amoxicilina vai ter o efeito. Ficou claro? Tá, então, por causa disso, as penicilinas e IVs são totalmente resistentes, as penicilinas e IVs não são resistentes. E infecções por Staphylococcus aureus. Esse que é um micro-organismo que produz a beta-lactamase. Então, para Staphylococcus aureus, teria que ser amoxicilina, mais clavulanato, sulbactam, casbactam. Ou ainda não funcionou, é alérgico ou é resistente, oxacilina, daí funcionaria. E a D, as penicilinas são antibióticos e vão atuar preferencialmente em bactérias, não em vírus ou fungos. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, vocês podem falar também. Eita. Ó, que é isso aqui, ó. Os inibidores. A2 aqui, carbapenêmicos. Qual que era certo aqui? Deixa eu ver, acho que é essa. É a. Os carbapenêmicos vão ser o ipenem, ertapenem e o merapenem. Esses três são os carbapenêmicos. E os três vão ser por via intramuscular e intravenosa, não tem oral. Então aqui o meropenem oral, tá errado. Tudo é intramuscular e intravenoso, tudo. Ertapenem parenteral, utilizado para infecções virais, ele é um antibactéria, viral. E a azithromycina é outra classe. Não faz parte dos carbapenêmicos. As azithromycinas são monobactérias. Monobactéria. Ó, esses três. O único monobactamo que tem, na verdade, é o azitronan. E lembrar que o azitronan ele é o único também dos beta-lactâmicos que não é alfa espectro. Ele vai atuar somente em gram-negativos aeróbios. Aeróbios. Aqui ainda apareceu dentro. Dá uma olhada aí, estou. Até aqui, mais ou menos? Beleza. A terceira aqui, quanto às tetraciclinas. Então, a certa que era a certa era A. E, ó, para explicar essa questão, melhor usar as tabelas, ó. Essa tabela aqui é bem importante, ó. 30S, 50S. Para decorar de um jeito muito fácil, qual que é 30S e qual que é 50, ó. Tetraciclina, aminoglicosídeo, 30S. O resto, tudo 50. E isso é importante, porque na prova ele pode trocar. Vou colocar 30 com 50 errado. E interação medicamentosa. Como eles vão atuar em partes diferentes do ribossomo, eles têm que ser, por exemplo, se você vai tomar mais de um fármaco junto.
tem que ser fármacos que atuam em partes diferentes. Porque se atuar na mesma parte, daí vai ter competição em vez de eles vão se ajudar, em vez de se ajudar. Então tem que ser 1,30 e 1,50, sempre. Não pode ser, por exemplo, 2,30 ou 2,50. Então, você não poderia tomar, por exemplo, lindamicina com clorofenicol. Não poderia, porque os dois são 50S. Eles vão competir pelo mesmo lugar no som. Teria que ser, por exemplo, clorofenicol com minocicloside. Daria, porque as umidades é diferente, o lugar que eles vão atuar é diferente. Ou tetraciklina com erythromicina, por exemplo, daria também. Essas combinações. E das outras aqui, tem mais de errado. Bactericidas, que são bacteriostáticos. No final da aula, eu vou passar todos os fármacos que são bactericidas, quero que vocês decorem, porque é muito fácil trocar bactericida e bacteriostático. Parede celular atua no ribossomo na parede e não é no síntese do DNA. Tá. Esse aqui eu acho que vai cair uma questão bem parecida com essa na prova, de associar os efeitos colaterais. O que vocês marcaram aqui? É isso aí, D. Essa é a D. A síndrome do B cinzento vai ser o clonopinol. Cristalúria, esse limitremicos, é das sulfas. Porque a cristalúria, o que que é? Cristalúria é cristais. Cristais na urina. E isso é um efeito colateral das sulfaminas e pode evoluir, por exemplo, para formar cálculos. Então, em um paciente que tem infecção renal crônica, por exemplo, você não usaria sulfas para tratamento, por ser muito provável que pode ter a formação de cálculos, e isso pode piorar ainda mais a infecção. E essa síndrome de Kearsley aí é aquela coisa que foi falar na aula do acúmulo de bile no recém-nascido no encéfalo. Colite pseudomonas nessa e estenose pilórica, macrolíticos, formação de quelatos com os índios metálicos. Aqui vai ser as tetracicrinas. E quem mais? Tem mais um grupo de fármacos que formam também. As tetracicrinas formam quelatos, as quinolonas formam quelatos e as fluoroquinolonas formam quelatos também. E isso aqui, que é os quelatos? Os quelatos são uma interação com o alimento. As tetracicrinas, por exemplo, elas têm muita afinidade por cálcio. Cálcio, ferro e alumínio. E quando esses dois íons se juntam, eles formam um depósito, que se chama quelato. Quelato, como tem muita afinidade por cálcio, pode se depositar nos ossos. Daí você vê, por exemplo, malformações, pode dar recém-nascidos, coisas do tipo. Por isso também que é contraindicado para gestantes. Aqui é D. Mais uma aqui, outros aminoglicossídeos. Qual que é a certa? É a C, a certa dessa. Ó, queimaduras tópicas, o que vai ser usado? Neomicina. Processo infeccioso vai ser o quê? Oftálmico, no caso. Dobromicina. A C é certa. Otiomyelitis vai ser amicacina. E tuberculose de novo é certa amicina. Amicacina, osteomielite e ITU. E que faltou também. A gente ensinei ITU também. Certo? Assim, ó, aqui, ó, aqui tá um resumo. Um resumo aqui dos aminoglicosídeos. Os slides vou mandar para vocês depois, todos eles. A 6 aqui. Tá, essa aqui eu acho que era para ser a mais confusa, assim. Da DNA, das DNA gerais e toximerase 2 e 4. Tem um jeito bem fácil de decorar isso aqui, que eu fui tentar achar uma caneta e não achei. É o mais ou menos. É o mais ou menos, né? Fazendo papel. Seguinte.
Qual que é esse aqui antes? Ah. Para decorar isso, é assim, ó. Ó, gram positivas. As gram positivas, você lembra, ó, todos numerados 1, 2, 3, 4. Gram negativas, eles são menos, né? Então, menos vai ser todos numerados 1, 2. E isso aqui lembra um I também, DNA giradas. Todos numerados 2, mesmo coisa que DNA giradas. Gram positivas, todos numerados 4. Gram negativas, todos numerados 2. Ok? Aqui, ó. Mecanismo de ação. Isso foi o que eu falei. A 7 aqui. Tetraciclinas, essa aqui era essa questão mais pegadinha. Qual que era, certo dessa? O que acontece? Como eu falei, as tetraciclinas, as quinolonas e as fluoroquinolonas formam quelatos. Mas tem uma exceção. A doxiciclina e a minoxiclina não sofrem interação com o alimento, não formam quelatos. Elas são as únicas que não formam quelatos. É bem específico, essas duas. E a das tetraciclinas, elas têm a melhor posologia e tudo mais. Lembra dessas duas, tá? A doxiciclina e a minoxiclina. Não sofrem interação com o alimento. E sabendo disso, deve ser acaba excluindo as outras. Essas duas aqui falam o contrário. A diminuição antiácido. O antiácido, alumínio, ferro, cálcio aumenta a formação de calatos. E não é exclusivo com proteínas. Aqui. Ó, isso aqui são os quelatos. Aqui, nessa imagem, está cinza aqui no dente. Por causa do depósito das tetraciclinas e dos fármacos. E nos ossos pode levar a uma formação também, com o depósito das tetraciclinas, que eu uso principalmente. Qualquer coisa que quiserem comentar, pode comentar também, tá? Não é que está sendo gravado, não pode falar nada. E dá 8 aqui. O que era essa? Mas tranquilo, vai. Essa aqui resposta. 1, 2, 3. Lembrar que essas duas símbolos são quase iguais, tá? É muito fácil confundir. A antiperóxido das sulfas e a antiglutase vai ser do trimetropim. Foi o protótipo lá de 1970. Ele ainda é bem usado, tá? Essas duas tem que decorar os nomes, porque eu tenho quase certeza que vai ter questão de mecanismo de ação. E ele vai cobrar isso. Tipo, beta-lactanos, parede solar, inibidores de síntese proteica e ribossoma, tem 50. E das quinolonas e fluoquinolonas é isso. E do metronidazol, deixa eu ver se eu não coloquei um slide. Ah, aqui, ó. Onde vai atuar cada uma. Açúcares, então, essa primeira parte. E depois, primeiro caminho. E quando o metronidazol, ele vai atuar, lembra lá, no enzima que metaboliza o álcool e faz com que não consiga se metabolizar o álcool com o etanol, e dele passe a ser tóxico para a bactéria, tanto para a bactéria que ele pode ser tóxico até para nós, que o professor tinha comentado de pessoas que usavam metronidazol para parar de beber, por exemplo. No caso de, como não vai conseguir metabolizar o etanol, isso pode deixar tóxico. E daí a pessoa passa mal, tem náusea, ou chegar até a espumar, com metronidazol. Aqui, a próxima, qual que é isso? Você está falando até agora. B. Vamos ver, não li isso. B. Então, das penicilinas,
tem duas naturais, G e V, e depois todas as sintéticas. A G tem três tipos, que era a cristalina de sódio, intravenosa, e as outras duas eram intramusculares, que é a procaína e a benzatina. A benzatina também pode ser conhecida como benzetacil. É aquela lá que é injetada e dói um monte, esse é o benzetacil. E a diferença entre as duas é que procaína é um anestésico. É colocado junto com o fármaco para ficar mais tempo na corrente sanguínea. Isso explica essa questão inteira. Ó, a V, lembra V e oral, tá? Posso passar? Por que a besta? A penicilina G, ela não está usuários, produz beta-lactamase. Beta-lactamase inativa, penicilina G. Daí teria que ser, para estafilococos amoxicilina, um clavulanato. Não funcionou, oxacilina, intravenosa, é mais forte. Não funcionou, daí segue, cefalosporina, vai seguindo, entendeu? Fluoroquinolonas e quinolonas, as gerações dela aqui. Alguém? Um palpite que é certo? É A. Ó, aqui tem um resumo. Isso. Essas aqui são as gerações. Ó, aqui primeiro, tem as quinolonas e as fluoroquinolonas, para vocês entenderem bem. Quinolonas é só a primeira geração, é a mais antiga. Depois foi se adicionado o flúor. Quando se adicionou o flúor, isso aqui é fluoroquinolonas. Aqui eu coloquei o principal representante e o seguinte, ó. A primeira geração é única e diferente, vai atuar somente em gram-negativas. Depois adicionou o flúor, amplo espectro. E aqui está resumido, ó. A primeira e segunda geração vai atuar em infecção urinária. A primeira geração é praticamente só isso. E pode pegar uma gastrite ou outra, mas é principalmente infecção urinária. Aqui, infecção urinária e respiratória. Sendo o levofloxacino muito bom para pneumonia. Pneumonia, levofloxacino. E quanto às vias de administração, é o seguinte. Primeira geração só tem via oral, não tem outra, é via oral. Segunda geração vai ter só o levofloxacino que é via oral, o resto é tudo via oral ou intravenoso. Terceira geração, só o gemifloxacino que é via oral, o resto é tudo via oral ou intravenoso. Quarta geração, via oral ou intravenoso. Então, nas quinolonas e fluoroquinolonas, tem via oral para todos. O que muda é que alguns têm a via intravenosa. E daí está bem colocado isso. E isso aqui tem que decorar. Primeira e segunda, ITU. Terceira e quarta, respiratório. Acabou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, aqui está errado, porque o novo assassino é só via oral. Ele fala que é intravenosa. A C, levofloxacino. Infecção urinária, lembrar que primeira e segunda, levofloxacino, pneumonia. Terceira e quarta vai ser respiratório. E aí, aqui é o CD, vai sair. Primeira e segunda geração, infecção urinária. Terceira e quarta vai ser respiratório. Que horas vai agora? Tá, vai dar tempo. Tem estudiar mesmo. 11. Tá, esse que era mais difícil. Aqui. Ó, o seguinte. Os inibidores da síntese proteica, acho que estão todos. Todos eles são amplo espectro, fora esses. E daí eu decidi fazer uma questão só deles. Clindamicina é aquele lá da colite pseudomembranosa, lembra? E ele vai ser usado para gram-positivos aeróbios e ele pega alguns negativos. Esse é o aspecto de ação dele.
Clindamicina, então, gram-positivos aeróbios e alguns negativos. Depois, aqui o próximo. A linezolida. Linezolida vai ser só gram-positivo, só. E a eritromicina também, só gram-positivo. Ok? E isso que daí explica essa inteira. Que não é outro aspecto, é só esses inibidores de proteína. Eu fiz uma tabela depois com todos esses, tá? Para quem não esqueceu o nome. A 12 aqui. Sulfa, tratamento malária e toxoplasmose. É essa. Vai ser principalmente esse aqui, ó, sulfadoxina associada a pirimetamina. E pode ser sulfadiazina de prata também, para malária e toxoplasmose. Bem importante essas duas, tá? Porque se cair malária e toxoplasmose, vai ser isso aqui. Não tem outra opção de antibiótico. E das outras, ó. Sulfadiazina isolada. As que são isoladas eram a sulfadiazina, sulfixazol e sulfametoxazol, essas três. Essas três é para infecção urinária. Aqui tem uma tabela. São sozinhas. Essas três, ó. Infecção urinária e urinária. O que pode acontecer é eles serem combinados com outros. Daí, seguindo, ó. Sulfasalazina, essa aqui é bem importante. Ela não é absorvida pelo trato gastrointestinal, é a única que não é absorvida. Colite e enterite. E as tópicas, essas duas. E principalmente para malária, sulfadoxina mais pirimetamina. Daqui são essas duas aqui. Ok? Essa aqui. Então, para combinar dois antibióticos, eles têm que atuar em partes diferentes do ribossomo. Ou em 30 e um em 50. Alguém quer falar alguma coisa? Qual que é, certo? Vai ser azitromicina e estreptomicina. Ó, dos que atuam na 30S, é só a tetraciclina e a aminoglicosídeo. Então, você tinha que combinar um desses dois, um que é da 50. Clindamicina é 50. Amino é 30 também? 30. É só amino e tetra. Só esses dois, vai tudo 50. Não é difícil. Amino? Aqui então, mina, aminoglicosídeo, mas não é difícil. Aonde? O que você está falando? A letra P. Minoxiclina. Ciclina, tetraciclina. Tudo que termina com ciclina é tetraciclina. E aqui está combinando tetraciclina com tetraciclina. Estão combinando dois que são 30S. Da primeira, ó, clindamicina com eritromicina. Está combinando dois que são 50S. Então, dois são 50, dois são 30. Azitromicina, um macrolídeo, 50. E estreptomicina é um aminoglicosídeo, que daí é 30. A estreptomicina, ela vai atuar onde? Tuberculose. E a azitromicina é usada para infecções respiratórias também. Que daí fecha, ó, Klebsiella e tuberculose. E a linezolida vai ser 50S, que faz parte das oxazodinonas. Cloranfenicol vai ser 50S também. Então, dois são 50S. E aqui no final, ó, são dois aminoglicosídeos. Gentamicina, que é para ITU, e estreptomicina tuberculose. Os dois são 30. Por isso que daí está errado também. Ok? É? Se vocês querem entender? Aqui a tabela de novo. Ó, tetraciclina, 30.
e aminoácidos de 30. O resto, tudo 50. Tá, antifúngicos. Essa aqui eu acho que é uma das mais difíceis. Porque antifúngico tem muito mais, tem quase mais mecanismo que os antibióticos. E a certa aqui vai ser qual? A certa que é a B. Lembra que a anfotericina B e a nistagina, as duas atuam na parede, as que se juntam formam poros, e depois tem as outras, que são essas. Aqui outra tabela, excelente, com o nome de cada um e onde vão atuar, no mecanismo de ação. Então, ó, anfotericina e nistagina na membrana, e daí os outros aqui seguem depois, para vocês darem uma olhada. Essa aqui é bom decorar. A 15 aqui, beta-lactanos. Essa é a D. Eles inibem a enzima transpeptidase que fica na membrana e assim impede a a rede celular. Inibem a formação, né, da parede bacteriana. Quanto às outras, não afetam o DNA. E aqui, a beta-lactamase é uma enzima que inibe eles. A beta-lactamase atua quebrando os beta-lactanos. E a resistência nunca envolve a produção de enzimas. Lembrar que os mecanismos de resistência é a produção de enzimas, alteração do sítio, bomba de fluxo, e isso vai ser comum para todos, tá? Para todos vai ser a mesma coisa. Aqui dos beta-lactanos, as 4 classes aí para forçar. As polimixinas. Esse é a D. Lembrar que as polimixinas vão ser os detergentes, elas vêm e vão fazer depois vão hidrolisar tudo, vai acabar destruindo a bactéria. É um detergente. E ele só tem uso intravenoso, intramuscular e tópico. Não tem via oral, tá? A maioria dos antibióticos tem via oral, mas aqui não tem. Essa é uma grande diferença das polimixinas. Outra diferença é que as polimixinas atuam somente em gram-negativas. Essa parte está certa. Só que elas são bactericidas, polimixinas. Aqui está errada B por causa do oral, tá? Oral. O resto está tudo certo, pessoal. E a C, elas têm alta toxicidade, as polimixinas. Vai ser isso aqui, ó, as polimixinas, intravenoso, muscular, né, oral, bactericida, detergente, atuam somente em gram-negativos. Tem como fazer uma mistura porque elas atuam em gram-positivos, mas elas atuam somente em gram-negativos. Cai, por favor. E aqui são os tipos, ó. Lembrar que tem a polipixina B e o fostimetato, que são as de uso tópico. Vão atuar nisso, otite, infecções respiratórias, mucosa, dos olhos, daí na versão do colírio. E do uso sistêmico vai ser a polimixina e o sulfato de polimixina B. Cuidado que tem duas, ó, que são polimixina B. O que muda aqui é a forma de sal, sulfato. E daí ele passa a ganhar via intramuscular e intravenoso. E vai atuar principalmente para pacientes aqui multiresistentes. Teve um terapeuta que chegou a estudar, ó. Aqui tem 3 dos 4 que a gente teve que estudar. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter e a Klebsiella. Essa Essa aqui eu acho que era a mais difícil aí, são dos mais básicos. A resistência, né? A resistência tem 3 tipos. Vou explicar isso do jeito mais simples possível. Ó. Resistência simples, um antibiótico. Acabou. Isso é resistência simples.
Resistência cruzada, um mecanismo. Então, por exemplo, os beta-lactâmicos atuam na parede. Então, tudo que vai atuar na parede da bactéria vai ter resistência. Isso é cruzado. É um mecanismo inteiro. Então, inibidores de síntese proteica é um mecanismo inteiro. Então, nenhum vai funcionar. E a múltipla, dois mecanismos. Então, tem que ser resistente, por exemplo, a um inibidor de síntese proteica e a uma beta-lactamase, alguém que vai atuar na parede. Daí vai ser múltiplo. Porque daí é dois mecanismos, ok? Então, simples, um antibiótico, cruzada, um mecanismo, e múltipla, dois mecanismos, para mais, ok? Aqui, ó. Daí que tem os exemplos também, ó. Por exemplo, resistência simples, é uma resistência só à amoxicilina, um antibiótico. Resistência cruzada. Resistência, aqui, por exemplo, o inibidor de síntese proteica, um mecanismo. Resistência múltipla, beta-lactâmicos e também tetracinas, inibidores da síntese proteica, dois mecanismos, ok? Então, um antibiótico, um mecanismo, mais de um. A 18 aqui. Lembrar que a eficácia dos contraceptivos orais é diminuída pelo aumento do metabolismo. E quem faz o aumento do metabolismo vai ser as penicilinas, a eritromicina, a rifampicina e as tetracinas, esses quatro. Para esses quatro tem que se orientar uma segunda via de prevenção. Então, por exemplo, camisinha, preservativo, qualquer coisa. Mas vai ter uma diminuição da eficácia dos contraceptivos orais. As penicilinas também têm um grupo. E o aumento de dose não é suficiente para compensar. Ó, aqui está resumido depois, cada um faz. Tem que decorar esses quatro: penicilinas, eritromicina, tetracyclina e rifampicina. As penicilinas são as mais usadas: penicilina, penicilina, eritromicina, tetracyclina, rifampicina. A rifampicina era usada por quê? Tuberculose. Tuberculose. Os monobactâmicos. Então, os monobactâmicos vai ter um representante só, que é o azetonã. Aí já eliminou, ficou entre duas. Agora é só se ele é bioral ou se ele é colateral. Vai ser intramuscular e intravenoso, pode falar. E gram-negativas aeróbias. Pacientes alérgicos a penicilinas. Aquele é reservado para infecções mais graves. Até porque eles são hospitalares, intramuscular e intravenoso. Eu vou esse ferrado por causa do oral e esse aqui são outras classes. Né? Aqui do azetonado. Antifúngicos. Essa aqui é talvez a parte mais complicada. Os antifúngicos. Então, para mim, meningite fúngica. Essa aqui é uma questão importante, o professor tinha comentado. Tem que saber isso. E os azóis, que ele falou que ia colocar uma questão na prova. Aqui, alguém se lembra quais são para meningite? É isso aí. Os dois com F. É flucitocina e fluconazol. Para meningite, na verdade, são, ó, dos antifúngicos. Meningite fúngica. Só tem três antifúngicos. É o fluconazol, flucitocina e anfotericina B. Esses três para meningite. Para as outras infecções, ó, vou resumir todos os antifúngicos. Então, esses três para meningite. Depois tem a cândida, por exemplo. Cândida diz que vai ser disseminada em várias partes do corpo. Pode ser anfotericina B e fluconazol também.
que podem ser usados, que são os para meningite também. Depois, daí tem candidíase, que pode ser quando ela atingir o sangue. Daí vai ser a coximetato, que é uma equinocandina. E do resto, vai ser as de uso tópico, quando é infecção de pele. Micose, candidíase, pele, vai ser tudo, por exemplo, cetoconazol, miconazol, nistadina, vão ser esses de uso tópico. Ó, a flucitocina, meningite. A flucitocina pode ser combinada com vitamina B também, para o tratamento de meningite. Vão atuar aqui nessa dimetilato sintetase. E uma coisa interessante é que para meningite pode ser associado a vitamina B com flucitocina. Só que o fluconazol, o mecanismo de ação dele é diferente. O fluconazol vai atuar na síntese do ergosterol, que é o que fica na parede do fungo. E se você não tem parede, lembra que a anfotericina B, ela se liga na parede do fungo. Se você não tem parede, diminui a eficácia dela. Então, é mais comum a flucitocina com anfotericina B. Porque se você combinar fluconazol com anfotericina B, vai diminuir a eficácia do tratamento. Porque a fluconazol vai tirar a parede. Se não tem parede, a anfotericina B não consegue se ligar. E, ó, também pode ser usado em micoses sistêmicas e meningites. O fluconazol aqui, também, meningite. Tá acabando, tá acabando. A 21. Essa aqui é a A. E para quem está preocupado sobre os mecanismos de ação dos antifúngicos, tem aquela tabela lá que eu fiz. Que lá tem que decorar mesmo. Para cada ação de cada antifúngico. Que é aqui, ó. Aqui tem a ação de cada saber, na membrana, mitose e tudo mais. Está muito parado. Tuberculose. Então, tratamento de tuberculose, rifampicina pode ser usado, streptomicina pode ser usado também, isoniazida pode ser usada, esses são os principais. E normalmente eles são combinados de uma vez só, que é uma forma contando os três, por exemplo. E aqui a certa vai ser a B, a rifampicina. É o principal escolha para tuberculose, ela vai atuar aqui na RNA polimerase. Dá a isoniazida é bactericida. Os antituberculoses são bactericidas. A streptomicida não é não é um beta-lactame. Ela é o quê? Streptomicina vai ser um minoglicosídeo. E a daptomicina não é usada para tuberculose. Ó, da rifampicina que eu falei, ó, normalmente usa uma combinação. Rifampicina, isoniazida e mais dois. Ela vai ser bactericida, oral, e ela também aumenta o metabolismo. É aquela coisa lá da questão passada, de segunda prevenção. Tá, unhas. Infecção de unhas. Aqui é a resposta, ó. Fluconazol. Fluconazol, meningite. A B, grisofulvina. Ela era bioral. Lembrar que a grisofulvina era o único antifúngico que era bacteriostático. Os outros são todos bactericidas. Ela é a única bacteriostática. Ela é bioral. E ela só é usada para pele e unhas. Só que mais para as unhas. E as terminafina e naftifina também são usadas para infecções de pele e unha. São os únicos dois antifúngicos usados para unha. Esses dois.
Então a B é certa. A C, ó, miconazol é para pele. Miconazol é para frieira, mas não para unha. É para pé de atleta, para infecção do trato genital feminino, mas não para pele. Não para, quer dizer, a unha. E eles não têm boa penetração no líquido encefálico. Tem boa penetração, vai ser só aqueles três para meningite. Fluconazol, fluoxetocina e a anfotericina B. E a nistadina e a anfotericina B são tópicos. Tópicos são indicados para dermatófitos de unha e pele. Eles não atuam na unha, a nistadina não atua na unha. E a anfotericina B não tem tópico. A B é certa, ó, da grisofovina, via oral, fúngicas de pele e unhas. E aqui outro via oral e tópico também para pele e unhas, principalmente unhas. A grisofina é importante que ela é fungistática, tá? Ela não é fungicida. Ela é a única que não é fungicida. A penúltima questão, estou acabando. Efeitos colaterais. A C é assim. O cetoconazol, ele foi utilizado para candidíase. Cetoconazol é usado em um monte de coisa. Qualquer coisa que for de pele é cetoconazol. Micose, candidíase, mais outras infecções por fungos na pele. E o principal efeito colateral dos antifúngicos, assim que você se lembra, o cetoconazol ele diminui a testosterona, o cetoconazol, e pode levar a ginecomastia. Nas mulheres não muda nada, porque isso vai diminuir a testosterona. O fluconazol não é top, era aquela que era para meningite intravenoso. Nistadina não é oral, nistadina só tem top. E anfotericina B. A anfotericina B era o mais severo para meningite, ela não é para candidíase leve. E ela é muito tóxica. Aqui do cetoconazol. E a última questão, acabar aqui, das cefalosporinas. Qual que é certo aqui? Essa estava tranquilo, vamos. A D. Cefarolina, quinta geração. Para lembrar as gerações, ó, primeira, cefalexina. Segunda, cefaclor. Terceira, cefrixona. Quarta, cefepima. E a quinta, ceftarolina. Ou que horas é agora? Sim, sim. Só um minuto aí, pessoal. Ó, esse aqui é o resumo que eu falei. Bactericidas é isso, ó. Bactericidas todo o resto. Beta-tano, polimucosídeo, termicina, quinolona, metrazol, medicina, itapirina e anti-TB. Até amanhã. E quanto aos aspectos de ação, ó, aqui está tudo separado. Os que não são autoaspecto. Os que não são autoaspecto estão aqui. Atuam somente gram-negativas. Ácido fixo, polimixinas. Gram-negativos aeróbicos. Azetonam, gram-positivos aeróbicos e alguns gram-negativos. Clindamicina, que era da colite, que para nós. Formava as bolas na intestino. E gram-positivo é celina e azolida e N-termicina. Todo o resto é autoaspecto. Essa aqui é uma revisão dos antibióticos. E decorar esse slide, o outro slide que fala o que é bactericida e bacteriostática, e os mecanismos de ação, dá para tirar um 7 na prova. Dá. Daí o resto é os nomes, decorar os nomes que é mais difícil. E do simulado de hoje, é isso aí, pessoal. Agradeço a todo mundo que veio. E tá finalizado aí o